É difícil imaginar na natureza um privilégio maior do que possuir um cérebro humano. Pare para pensar que você tem dentro de você uma máquina que é capaz de apreciar a si mesma. Você consegue refletir sobre a sua própria vida e, mais do que isso, o cérebro humano te permite refletir sobre a vida e transformar a tua vida em algo amanhã melhor do que o que você tem hoje, numa existência mais completa, numa vida mais completa do que a que você tem hoje. Isso, na minha visão, é um enorme privilégio. E para aproveitar ao máximo esse privilégio que é possuir o cérebro humano, você precisa entender como o seu cérebro funciona. E é justamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou trazer para você 12 maneiras que você pode implementar na sua vida agora, para você melhorar a capacidade do teu cérebro e aprimorar o teu pensamento. Depois de algumas décadas, as oportunidades não voltam. A vida, infelizmente, não tem um botão onde você consegue recuperar o tempo perdido. Então a lição primeira que fica aqui é uma lição de postura em relação à vida. Porque muitos de vocês aí querem estudar, muitos de vocês querem mudar de carreira, muitos de vocês estão numa relação infeliz, muitos de vocês gostariam de expandir os horizontes da sua mente, dos seus afetos, das suas experiências, só que você tem medo. E claro, é natural que você tenha medo, porque o incerto, a incerteza, ela nos traz medo. Isso é uma coisa humana. Você não é um fraco porque você sente o medo. Isso é muito importante você ter essa serenidade. No entanto, se você não exercitar, desenvolver a coragem para enfrentar esses medos, e você não precisa virar o cara mais corajoso ou a moça mais corajosa do mundo do dia para a noite. Eu estou falando de aos poucos você exercitar essa coragem, você enfrentar esses medos. Algumas pessoas preferem ir de cara e mergulhar, outras pessoas preferem ir aos pouquinhos. Depende muito do teu perfil, mas é muito importante você entender. O medo você supera, o arrependimento nem sempre. E eu convido você a se perguntar, você quer chegar ao final da sua vida arrependido ou você quer chegar ao final da sua vida com pelo menos a consciência de que você tentou? Nem sempre você conseguiu, mas pelo menos você tentou. Essa serenidade de ter enfrentado os medos e não necessariamente ter conseguido, mas pelo menos de ter enfrentado, ela é literalmente inestimável. Então, tenha essa consciência. Se você quer melhorar qualquer coisa na sua vida, e isso inclui as tuas capacidades intelectuais, que podem envolver, por exemplo, você estudar áreas que você acha que são difíceis, podem envolver você mudar de área intelectual ou pelo menos ter contato com áreas intelectuais diferentes da sua, tudo isso envolve uma certa coragem. Tenha essa coragem de enfrentar os medos. Mesmo que você, por exemplo, seja uma pessoa que tem facilidade numa área, então você tem facilidade nas exatas, mas você se interessa muito pela filosofia. Nada te impede de estudar a filosofia. E pode ser até que você tenha dificuldade para encontrar esse conhecimento tão diferente daquele no qual você tem facilidade. No entanto, se você exercitar, às vezes você vai precisar ler 2, 3, 10, 20, 50 vezes o mesmo texto, mas eu te garanto que se você exercitar, como eu disse no início, o teu cérebro se tornará melhor, inclusive em enfrentar os medos, inclusive em desenvolver a coragem. A segunda maneira de você melhorar a capacidade do seu cérebro e a qualidade do seu pensamento é você entender um dado da realidade. Erros são mais prováveis do que os acertos. Tropeços e quedas são mais prováveis do que as vitórias. As angústias são mais prováveis do que as alegrias. Aliás, as angústias e dores tendem a não só ser mais frequentes, mas também a ser mais duradouras do que as coisas gostosas e positivas. É só você comparar, por exemplo, a duração de um orgasmo e a duração de uma enxaqueca. É só você comparar a duração do prazer que você tem com seu prato predileto e a duração da diarreia que esse mesmo prato predileto pode te causar. Na verdade, nós temos que entender que o fracasso é mais provável do que o sucesso, que as dores são mais prováveis do que as alegrias. Nós vivemos um mundo que, infelizmente, hoje em dia, a cultura, ele nos incentiva a acreditar que tudo tem que ser gostoso. Isso é muito perigoso, porque pare para pensar. Eu tenho certeza de que a tua vida, quem você é hoje, é muito mais fruto de como você enfrentou dificuldades do que como você abraçou facilidades. E, portanto, quando você entende que os erros são mais prováveis, você compreende uma lição que ela é consequência dessa. Os acertos, eles são frutos de você aprender com seus erros. É apanhando que você aprende a lutar, é caindo que você aprende a levantar, é nas dificuldades que você vai encontrar algumas das maiores fontes de autoconhecimento na tua vida. Aliás, é nas dificuldades que você descobre quem é amigo de verdade, quem é amigo de aparência. É nas dificuldades que você descobre quem é amor de verdade e quem é amor de vaidade. E, portanto, não negue os fracassos, porque os fracassos, na verdade, são apenas insucessos. Eu prefiro esse termo.
Os fracassos acontecem, nós vamos errar, mas é aprendendo com tudo isso que nós nos tornamos cada vez melhores. Quando você adota a serenidade de saber que muitas das coisas, a maioria delas na verdade, que você tentar, não terão o resultado que você esperava, e quando você compreende além disso, que é justamente entendendo seus erros e aprimorando para que você faça melhor ainda, que você vai conseguir talvez atingir o sucesso ou o êxito, é justamente entendendo isso que você vai conseguir uma capacidade enorme de se aprimorar, uma capacidade enorme de tornar-se melhor a cada dia. Porque se a cada dia você observar aquilo que aconteceu e foi diferente do que você esperava, se você observar o que você fez e não gostaria de ter feito daquele jeito, se você observar as dores que você sofreu e as quedas que te machucaram, e com isso você aprender, a cada dia você se torna um ser humano melhor. E agora vamos à terceira coisa que você pode adotar na sua vida para aprimorar o seu cérebro e o seu pensamento, e ela tem a ver com as pessoas que você tem ao seu redor. Esteja rodeado de pessoas que te incentivam a ser uma pessoa melhor, pessoas que te inspiram, pessoas que você tem orgulho de ser amigo delas e de estar próximo a elas. Se você me acompanha aqui no canal, você já me ouviu dizer diversas vezes que o cérebro humano é um cérebro social. O ser humano é um animal social. As grandes forças dos seres humanos estão justamente quando nós nos unimos, quando nós utilizamos a nossa inteligência colaborativa, compartilhamos nossa inteligência com outras pessoas e através desse compartilhamento nós resolvemos grandes problemas. Nós conseguimos ser criativos no nosso ápice da criatividade e da inovação. Aquilo que o ser humano tem de mais poderoso é justamente tirado quando nós estamos próximos a outras pessoas. E, portanto, é muito importante que as pessoas que você escolhe ter perto de você sejam pessoas que te inspirem ao teu melhor. E isso me leva à quarta dica que eu te dou, porque ela é diretamente ligada à terceira. Tenha pelo menos uma pessoa na tua vida que não admite, que não permite e que não te deixa aceitar que você seja menos do que o teu potencial é capaz de ser. Aliás, eu tendo a dizer que a verdadeira amizade é justamente essa. A verdadeira amizade é aquela pessoa que está ao teu lado para te mostrar que você sim tem um potencial que muitas vezes você mesmo não consegue enxergar. Se você estiver rodeado de pessoas medíocres, você naturalmente terá maior tendência à mediocridade. Não significa que você é 100% fruto do meio, não significa que você é 100% fruto das pessoas que estão ao seu redor, mas elas são um fator muito importante no que irá determinar quem você se tornará. Até porque, para aprimorar o teu pensamento, você precisa encontrar ideias diferentes, ideias mais ricas, ideias que vão contrastar com as tuas para você formar uma nova ideia mais rica ainda. E para isso você precisa dialogar com pessoas que instiguem o teu pensamento. E para isso você precisa se abrir a outros mundos, e não há mundo mais rico do que o mundo de outro ser humano, de um ser humano inspirador, de um ser humano cuja inteligência você admira. Busque, portanto, rodear-se de pessoas assim. Então, essas são as dicas 3 e 4 que eu te dou. Elas são muito próximas. Por um lado, rodeie-se de pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor. Por outro lado, tenha pelo menos uma pessoa na sua vida que está ao seu lado, te ajudando a enxergar muitas vezes o potencial que você não está enxergando. Aliás, entenda que muitas vezes uma pessoa que está ao seu lado, às vezes você sente que ela está te criticando, mas ela está querendo te ver melhor. Isso muitas vezes é muito melhor do que aquela pessoa que fica do teu lado só te bajulando, que fica do teu lado só te elogiando e falando que você é maravilhoso. Nesse mundo de redes sociais, as pessoas estão querendo muitos aplausos o tempo inteiro. E muitas vezes não é no aplauso que você encontra aquilo que vai melhorar o teu pensamento, que vai melhorar você enquanto ser humano. É justamente na pessoa que tem a coragem de virar para você e te dizer que não é bem assim, que você pode melhorar aqui e acolá. É claro que também você não tem que aceitar uma pessoa do seu lado que está querendo te diminuir o tempo inteiro, né? Nós temos que ter o equilíbrio. É a pessoa que, por gostar de você, está o tempo inteiro te fazendo ver o teu potencial. Um potencial que muitas vezes você mesmo era incapaz de enxergar. Vamos então à quinta dica que eu trago aqui para você. E ela tem a ver com a frase de uma das maiores cientistas da história. Essa mulher é uma gigante. Essa mulher foi brilhante. É uma francesa chamada Marie Curie. Você deve conhecê-la. Ela foi uma cientista das mais importantes da história da humanidade e ela tem uma citação, uma frase que eu acho maravilhosa. E ela diz assim: busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. Essa é uma ideia brilhante, porque é uma pequena frase que resume muito de como você pode aprimorar a qualidade do seu pensamento. Nós, seres humanos, e eu disse isso no nosso último vídeo aqui do canal, justamente sobre redes sociais, nós temos uma tendência natural a nos interessar por outras pessoas.
Porque o cérebro humano é um cérebro social, como eu já disse.